Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Cruzeiro e Flamengo avançam por Fabrício Bruno e tem reunião nesta segunda-feira para sacramentar o acordo. Mais um negócio fechado no Flamengo. Time da Série A quer contratar o centroavante Carlinhos. Verratti no Flamengo, craque impõe condição para assinar contrato com o mais querido em 2025. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui você não vai perder nada do nosso Mengão queridão. Olá você, muito boa tarde. O Flamengo segue em ritmo intenso de treinos visando a estreia do Campeonato Carioca, marcada para o próximo domingo, dia 12, contra o Boa Vista. Nessa segunda-feira, o elenco alternativo do Rubro Negro realizou mais uma sessão de atividades no CT Ninho do Urubu, sob o comando do técnico Kleber dos Santos. As movimentações começaram com um aquecimento no gramado, seguido por treinamentos específicos, como finalizações e cruzamentos. O objetivo é garantir que o time esteja bem entrosado e preparado para as primeiras rodadas da competição estadual. No último domingo, dia 5, o Flamengo enfrentou o Maricá, que vai ser um adversário dele no último jogo da campanha do Carioca, em um jogo-treino no Ninho do Urubu. A atividade serviu como um importante teste para o elenco alternativo. Durante o amistoso, os jogadores foram divididos em dois grupos, permitindo que o Kleber dos Santos utilizasse todas as opções disponíveis e analisasse o desempenho do seu time. A estreia rubro-negra no Campeonato Carioca 2025 vai ser no Estádio Batistão, em Aracaju, às 16 horas, horário de Brasília. Nas rodadas seguintes, o Flamengo vai enfrentar o Madureira, o Nova Iguaçu e o Bangu, antes de contar com o retorno do elenco principal, que vai assumir a competição a partir do jogo contra o Volta Redonda, no dia 25 de janeiro. O mercado de transferências está a todo vapor. E depois de não renovar o contrato com o Gabigol, o Flamengo pode perder mais um atacante. Isso porque o Carlinhos entrou na mira do Vitória da Bahia, time que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com a jornalista Raíssa Simplício, o Vitória tem interesse na contratação do Carlinhos e, inclusive, já iniciou as conversas com o staff do jogador. Dessa forma, o time baiano tenta montar uma operação para fechar com o jogador. Atualmente, o Carlinhos treina junto ao elenco alternativo do Flamengo, que vai iniciar o Campeonato Carioca. A expectativa é de que o atacante seja titular nas primeiras 4 rodadas do Campeonato Estadual. Além do atacante Lohan, Cleiton e Diogo Alves, jogadores que já integraram o elenco profissional, também estão à disposição do Kleber Santana para a disputa desse torneio. Cabe lembrar que o Carlinhos se tornou o único centroavante do elenco principal e o atacante não vai ficar à disposição do técnico Felipe Luiz nos primeiros meses da temporada de 2025. Enquanto o Carlinhos aparece no radar do Vitória, o Flamengo também se movimenta no mercado. No momento, o clube da Gávea prioriza a contratação de um centroavante para 2025. Nesse ínterim, o Lassina Traoré foi apontado como possível nome para a posição. Esfriou por causa do seu histórico médico de lesões recentes. O dia 5 de janeiro de 2025 entrou para a história do Wesley, né? Não por um gol ou por uma assistência com a camisa do Mengão, não. E sim pelo nascimento da sua filhinha Alice, primeira filhinha do jogador. Na noite desse domingo, ele anunciou a chegada da pequena nas suas redes sociais com muita alegria. Obrigado, Deus, celebrou Wesley. Além de fotos do nascimento da filha, o lateral publicou imagens do pré-parto e também do novo adereço que vai usar no dia a dia. A partir desse domingo, o lateral terá um colar com o nome da Alice. Se o Wesley recebeu Alice nesse domingo, outro cria da Gávea está prestes a ser papai. Se de manhã Lohan foi um dos destaques do Mengão na vitória do jogo treino sobre o Maricá, à tarde ele participou do chá revelação.
No evento, o camisa 19 descobriu que vai ter também uma menina. A cerimônia, inclusive, teve a presença do seu amigo Gerson. O Campeonato Carioca de 2025 está prestes a começar e o Flamengo estreia no próximo domingo contra o Boa Vista. Nesse ano, a competição traz mudanças significativas, como a introdução do VAR em todas as partidas e outras novidades. Pela primeira vez na história do Carioca, vai haver VAR em todas as 78 partidas do campeonato. Um avanço significativo em relação aos anos anteriores. Isso porque, até 2024, a tecnologia do árbitro de vídeo só foi usada em clássicos e na final do torneio estadual. Além disso, as regras do torneio nesse ano incluem a obrigatoriedade de palestras para os jogadores sobre os perigos da manipulação de jogos com apostas esportivas. Por fim, não vai haver premiação pela classificação final, ou seja, quem ganhar o campeonato não vai receber um prêmio em dinheiro, e sim valores arrecadados com as transmissões dos jogos pelas TVs e com as bilheterias. A estreia do Flamengo no Campeonato Carioca 2025, como já foi dito, acontece com seu time alternativo contra o Boa Vista. As equipes vão se enfrentar na Arena Batistão, em Aracaju, no próximo domingo, às 16 horas, horário de Brasília. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse vídeo para mais 4 pessoas. E aí a gente cresce o canal mais rápido. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, muito obrigado. Segundo o portal GE.com, o Cruzeiro e o Flamengo avançaram nas negociações pela transferência do Fabrício Bruno, porque as conversas caminharam bem entre sábado e domingo. E a expectativa é de que uma reunião nessa segunda-feira, a famosa hoje, seja feita para sacramentar a transação, após o Flamengo sinalizar positivamente para a segunda proposta feita pelos mineiros. Após o Flamengo recusar a primeira investida, o Cruzeiro aumentou a sua proposta no último final de semana. O clube vai fazer um investimento fixo em torno de 40 milhões de reais. O acordo prevê o pagamento de um valor por metas. Os números agradam ao clube carioca. As conversas entre as partes se estendem há cerca de um mês. O Fabrício Bruno, que perdeu espaço na reta final de 2024 com o Felipe Luiz, demonstrou interesse em se transferir para o Cruzeiro, que, por sua vez, estava disposto a investir por um zagueiro com status de titular. O Fabrício Bruno é desejo antigo do técnico Fernando Diniz, que chegou, inclusive, a conversar com ele nas últimas semanas, quando as negociações entre Cruzeiro e Flamengo ainda estavam em estágio inicial. Essas conversas foram lideradas pelo José Boto, novo diretor executivo do Flamengo, e pelo Alexandre Matos, que é o CEO de futebol do Cruzeiro. O staff do Fabrício Bruno e o zagueiro também ajudaram a destravar as negociações entre os clubes. O Fabrício Bruno tem contrato com o Flamengo até o final de 2028. Mais um negócio fechado na era BAP. O Flamengo voltou a ter um psicólogo trabalhando diretamente com o time profissional nessa segunda-feira, porque o Paulo Ribeiro, que já havia trabalhado por mais de 20 anos no Flamengo e estava no Botafogo, foi novamente contratado pela nova gestão do BAP. Desde 2019, quando o Landim assumiu a presidência do Flamengo, o time principal do Mengão não contava mais com um psicólogo trabalhando diretamente com os seus jogadores, todos os dias. Apenas em casos pontuais havia algum tipo de atendimento. Apenas em casos pontuais havia algum tipo de atendimento. O Paulo Ribeiro estava no Botafogo, trabalhando diretamente com o time campeão brasileiro e campeão da Libertadores de 2024. Ele também trabalhou no Vasco e se formou doutor em psicologia pela UERJ. Paulo Ribeiro tem 35 anos de experiência no trabalho com jogadores de alto rendimento. Ainda não está definido se o Paulo Ribeiro vai viajar com o grupo para a pré-temporada nos Estados Unidos.
Ele esteve no Ninho do Urubu nesta segunda-feira apenas para os trâmites burocráticos da sua contratação. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo fez bem em contratar um psicólogo? Coloca aí. O Flamengo ainda não contratou ninguém para a atual temporada e isso tem deixado parte da torcida muito ansiosa para saber como vai ser o trabalho da atual gestão do presidente Bap. E muitos até já sentem saudades aí do Landim e do Braz. Nitidamente, o elenco precisa de um centroavante pela contusão do Pedro, que só volta em abril ou maio. Além da saída do Gabigol, depois de desavenças com a antiga diretoria. Alguns nomes são estudados internamente e os dirigentes tomam muito cuidado para não deixar vazar nada na imprensa, visando não atrair novos concorrentes e até mesmo o negócio virar um grande leilão. Além de um centroavante, o Flamengo também busca a chegada de um volante. E quem vem ganhando muita força nos bastidores nos últimos dias é o italiano Verratti, ex-PSG e ex-seleção italiana. O jogador está atualmente no Al Arabi do Catar, mas deseja viver novos ares. Ele foi oferecido ao Flamengo, que se interessou e ficou de buscar mais informações sobre o italiano. Verratti está com 32 anos, ainda tem toda a carreira pela frente e chegaria para ser titular absoluto no Flamengo. Vale lembrar que o chileno Pulgar já avisou ao seu empresário que não fica no Flamengo, não quer renovar o contrato que tem com o Mengão, vínculo que se encerra em dezembro desse ano. Ou seja, o Flamengo vai perder mais um volante em breve. A reportagem apurou que o italiano topa sim jogar no futebol brasileiro e pede para isso um salário de 3 milhões de reais por mês para fechar com o novo clube. O Flamengo já sabe das condições para fechar um eventual acordo e deve fazer uma contraproposta a fim de trazer o italiano para o seu elenco. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do Verratti? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!